Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a iniciar nuestra quinta clase de la cuarentena. Adelante. Página 46. Bueno, hoje vamos a hablar sobre los números cardinales. O que cai geralmente nos vestibulares a respeito de números? A escrita, você identificar se a escrita está certa, né? Então, os números muitos são iguais, se escrevem da mesma forma do português, muitos são muito parecidos, semelhantes, né? Muda uma letrinha ou outra, e é nessa mudança que os vestibulares gostam de fazer uma pegadinha, fazem aquele portunhol ali para ver se a gente cai. Então temos que tomar cuidado na grafia, na diferença de grafia, tá? Começando pelo cero. Cero, eu vou marcar algumas coisinhas aqui. Cero se escreve com C e não com Z. Já falamos algumas vezes do Z seguido de E em espanhol, que não é usado só em raras ocasiões, como é o caso da letra Z, que é a letra Z, né? Mas no geral não tem o Z seguido de E, zero. Depois, o número uno ou una, lembrando que a gente já falou sobre isso, né? Quando ele tem função de artigo, por exemplo, né? E aí depois vem alguma coisa masculina, um substantivo masculino singular. Aí, nesse caso, tipo, chocolate, quero chocolate. Eu não posso dizer no chocolate. O que vai acontecer? Eu vou perder esse o aqui. Isso é chamado de apócope. A gente vai ver isso mais pra frente. Ele é apocopado. Então, livro, chocolate. Quantos chocolates queres? Quero uno. Ponto. Ou quero uno blanco. Aí eu tô dizendo qual é o tipo de chocolate, né? Mas não estou repetindo o substantivo. Aí nesse caso eu mantenho o zero, o do uno. Mas, ou quando eu tô cantando uno, dois, três, mas se eu digo uno e depois vem alguma palavra, um substantivo masculino singular, eu tenho que tirar o livro. Depois, número 2, que ele é neutro, não tem duas e dois, como no português. É dos niños, dos niñas. Não tenho duas, tá? 3 não tem um acento circunflexo, né? 4 se escreve com C e não com Q. Sempre quando o som do U for pronunciado, quatro, quando, quantos. Aí essas palavras vão se escrever com C em espanhol. O uso do que é quando o U não tem som, né? Então, que, quien, quiero, nesses casos, a gente escreve com que. E quando o som do U for aparecer, aí a gente escreve com C, quando, tá? 5 igual, 6 igual, cuidado com 6, muita gente quer fazer uma firula, eu acho que por causa do próximo, que é siete. Tem esse siete, tem gente que gosta de botar um sies. Mas não, é 6, é igual, até a pronúncia é igual, 6. 7, 8, 9, 10. O 10 acaba em Z aqui, porém depois quando a gente for pro 16, aí vocês vão ver que se troca aqui o Z pelo C. Mas beleza. Aí, 11, que em português se escreveria com Z, aí se escreveu com um C de casa, 11. 12, tudo que acaba 11, 12, 13 com Z, em espanhol vai ser com C de casa. Doce, cuidado que o doce pode ser um falso cognato, né? Um falso amigo, não é o doce do sabor. O doce do sabor, né? O sweet, doce de chocolate, né? Aí é dulce, se escreve D-U-L-C, lembra de dulce de leite. Depois 13, 14, 14 em português tem 14 e 14. Em espanhol só é 14, 14 com C também. 15, com C também. Agora atenção, do 16 ao 19, 16. Você pode perceber que diek vai ficar um radical, diek, diek, diek. E depois vem vou botar em verdinho. Depois vem o i,
E aí depois vem a unidade. No caso aqui o 6, 16. Porém, ó, e depois 7, já vou falar do acento ali. 18, 19. Então, bota 10, né? Era o 10, só que eu troquei o Z pelo C, mais o I e a unidade, 6, 7, 8, 9. Porém, o 16 levou um acento. Lá na unidade do 6, não tem acento, porque é um monossílabo. A gente vai rever regras de acentuação, tá? Monossílabo não leva acento, no geral não leva acento, só quando é por diferenciação. Quando tem, por exemplo, el, que é ele, pronome pessoal, que vai acento, e o el, artigo, que é o menino, el niño, aí não vai acento. Então, por diferenciação, é o chamado de acento diacrítico, eu coloco o acento. Mas se eu tenho um monossílabo que ele é filho único, que eu não tenho outro para diferenciar, aí eu não levo acento, não vai levar acento. Porém aqui, então o 6 não levou. Quando eu juntei 16, virou uma palavra grande, 16, de 3 sílabas, sendo que virou uma oxítona, 16. Oxítonas em espanhol são chamadas de agudas, e elas são acentuadas quando elas terminam em S, né? No caso aqui levou o acento no E, porque é a vogal forte, né? Ali a sílaba tônica 6, sendo a vogal E forte. Então, nesse caso, 16 levou acento. Eu vou até marcar aqui de outra cor. Vou botar aqui, ó, de vermelho, 16 vai levar acento, porque vão ter outros números aqui que vão levar também. Tá, aí os outros 7, 8 e 9, 17, 18 e 19 não leva acento porque são paroxítonas, tá? É só no caso da oxítona ali do 6. Depois, 20. Atenção, 20. Esse em não é 20, não é 20, não é viente, é 20. Cuidado com esse ei. E primeiro, o 20 zerado, quando ele acaba em zero, ele acaba aqui em e, 20. Quando ele passou para 21, ó, bem, continua a mesma raiz, mesmo radical, só que aqui mudou o e por i, 20. E aí depois vem a minha unidade, 21, 22, 23, 24. Só que olha só, voltando para o 21, 21. Lembra que lá no uno eu falei que se numa frase eu tivesse depois de um substantivo masculino singular, eu precisava tirar esse o fora, né? Bem, no 21 também vai acontecer, só que não no singular, no plural, porque 21, por exemplo, eu tenho 21 amigos, 21 primos. Eu não vou dizer 21 primos, eu vou dizer tenho 21 primos, tiro o fora. Só que nesse caso eu vou ter que botar um acento aqui. Se eu cortar o o, eu vou ter que botar um acento no u. Como aconteceu lá no 6, ele vai virar uma oxítona terminada em N, que também vai levar acento. Não se apavorem com o negócio de regra de acentuação que a gente vai ver mais pra frente. Só lembrem que numa frase 21 amigos, perde o fora e leva acento, tá? O 22, mesma coisa, ó. Então, do 21 ao 29, podem ver, trocou o E do 20, trocou por I, e aí depois adicionou-se a unidade, 22. Só que aqui no 22 eu acabei riscando um pouquinho em cima, deixa eu apagar aqui um pouco. Ó, o 22, ele acabou de novo levando um acento, pelo mesmo motivo do 16. Virou oxítona, oxítona terminada em S. E vai levar acento. Então, vou até marcar aqui. 22. Mesma coisa, 23. Ó, depois 24, 25, 26 também levou acento. Tá? Ó, 23, 26. Ai, sacanagem, será que eles podem fazer pegadinha com o acento? Pode. Então, por isso, tô chamando a atenção de vocês aqui, tá? 27, 28, 29. Então, até o 29, se escreve tudo junto com o i no meio. 30, ó, 20, 30. Cuidado, não é 30, nem 30, nem 30. 30.
a partir do 31, eu vou escrever separado e com Y. A união ali vai ser com Y. Tranquilo? 31, mesma coisa. Se eu falar 31 amigos, tenho que tirar esse O fora. Só que nesse caso aqui eu não vou botar acento, porque o meu uno, ele virou monossílabo de novo, palavra de uma única sílaba. Só lá no 21 que daí eu vou botar o acento. 32, 33, 34, 39, 49, 59, 30, a partir do 31 se escreve separado e com Y. Só do 21 ao 29 que se escreve tudo junto. E com I. Depois, ó, 40, se escreve com C aqui. 50, ó, com C aqui. 60, não existem dois S, já falamos bastante. 70, cuidado que é 7, mas 70 não tem aquele IE, né? 80, 90, 100. Gente, quando foi para 101, em português eu digo 101, eu uso a preposição E. Em espanhol, eu não vou usar essa preposição, que seria o Y, né? Eu não digo 101, eu digo 101, ó, direto. Mesma coisa, se eu tiver alguma 101 dálmatas, né? Aquele desenho lá, 101 dálmatas, tá? Aí eu tiro o O fora. Quando é que eu vou usar o Y? Numa centena, né? Só quando, ó, aqui, ó, 134. Só quando no finalzinho, na dezena, eu precisar ter um Y. Então, ali, 34, 30, se eu olhar só para a dezena, 34. Opa, 34 leva Y. Antes disso, eu não vou botar. Eu não vou botar Y aqui, ó, por exemplo. Tô botando em verde, ó. Eu não vou 134. É o tipo de pegadinha que vestibular gosta de fazer. Vai botar uma relação lá de números, aponte qual número está com a grafia correta, com a escrita correta. E aí eles vão colocar Y em tudo quanto é lugar, você vai ter que saber identificar onde vai e onde não. Depois, 200, 300, vou lendo esses, não vou marcá-los, tá? 400, ó, ali o C, né? 500, olha que não tem o NH. 600, 700, 800, 900, tem as formas femininas também, 1000, tá? 1000, 2000, 3000. Gente, quando for pro 1000 também, 1001, em português eu digo 1001. Boto a preposição E. Em espanhol não vai botar a preposição Y. 1001, vai direto. Só vai botar a preposição Y quando for lá no final, na minha dezena, tá? Então, por exemplo, 1048, 1048, 1148, 1148. Então, só lá na dezena que eu vou botar o Y, caso venha precisar do Y. 1200, 100.000, atenção, 1 milhão, 1 milhão. Depois de 1 milhão, né? O próximo passo aqui, esse númerozão aqui, em português, como é que se diria? Seria 1 bilhão, né? 1 milhão, 1 bilhão. Botei mais 3 zeros, 1 bilhão. Em espanhol não vai virar 1 bilhão ainda, vai virar 1000 milhões. Cuidado, muitas pegadinhas com isso aqui. 1000 milhões. Em Portugal eles falam assim também. No português de Portugal eles falam 1000 milhões. Aí o bilhão do português, né? 1000 milhões. Em espanhol, el billón seria o trilhão do português. Então, em interpretações de texto, por exemplo, um texto que fala lá de 1 bilhão de pessoas. Aí nas alternativas, tem vestibulares que as alternativas são em português, né? O texto está em espanhol e as alternativas em português. Aí eles traduzem e dizem que 1 bilhão de pessoas participou da festa. Errado, é 1 trilhão. Então, olha a quantidade de números que eu tenho aqui, quantos zeros eu tenho. Aí tem que lembrar da matemática, né? Aqui é 1 trilhão, se vocês contarem. Então, tomem cuidado com isso, beleza? Olhem na página 47.
aqui tem uma relaçãozinha rapidinho, só para resumir o que eu expliquei, essas diferenças. Então, tendo em conta, tipo, leve em consideração. Primeiro tópico, a conjunção Y, né, a conjunção Y, que seria o E do português, solo se põe entre a decena e a unidade de los números compostos. Então, como eu falei para vocês, entre a dezena e a unidade, né, aqui 49, mas se eu colocar 149, eu só vou colocar o meu Y lá entre a dezena e a unidade, tá? 1149. Ó, como eu falei para vocês, não tem o Y só aparece, né, nesse caso aqui, 49, beleza? Depois, os números del 21 al 29 se escrevem em uma sola palavra, tudo junto e com esse izinho aqui no meio. Cuidado com aqueles que levam acento. Los números 1 y 21 delante de sustantivos masculinos son apocopados. Não só 21, todos eles, tá? 31, 41, bom, que aí acaba virando 1, mas tudo que acaba em 1, tá? Com o cuidado, quantos anos tienes? Tengo 21, ponto. Se eu não falo a palavra anos, tengo 21. Aí você pronuncia o O. Agora, tenho 21 anos, ó, usei a palavra anos, que no caso aqui no 21 é um substantivo no plural, né? Aí, cuidado que tem que levar o acentinho, tá? Além de perder o O. A diferença do português, em espanhol, o número 2 não cambia de gênero, então eu não tenho o duas. Tenho 2 hermanos, tenho 2 hermanas, ok? Actividades, gente. Em la página 46, exercício número 4, vocês têm uma tirinha ali, leiam ela e respondam ali embaixo, letra A e letra B. O número 5 era para observar os números, a gente já falou deles. Depois, na página seguinte, vocês têm umas perguntinhas pessoais, escrevam elas por extenso, utilizem não só a grafia, a forma gráfica dos números, né, para treinar essa forma, mas também, usem verbo, usem respostas completas, tá? O número de mi casa é tal número, tá? E ali no exercício número 6, embaixo do tendo em conta, ele pede que vocês escrevam por extenso os números que estão sendo apontados nas caixinhas, dentro das caixinhas, certo? Página 48. Temos aqui os números ordinales. Então, vou ler com vocês. Primeiro e primeira todos têm as suas versões femininas, tá? Vou ler só os masculinos, mas é só trocar por A. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Atenção, então, aqui também a forma gráfica é diferente ao português, né? Tem ali o sétimo, tem o pezinho, por exemplo. Octavo, noveno, décimo. Aqui, quando chegar no 11º, eu posso chamar de 1/10, mas também eu tenho a forma, assim como o 12º, duodécimo, mas eu posso chamá-los de 11º ou 12º, tá? Existem as duas possibilidades. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Vamos a parar por aqui, por ahora, ok? Tenham em conta. Olha, isso que é importante. Los ordinales se usan muy poco después del décimo. No coloquial, no dia a dia, é muito difícil usarem em espanhol depois do décimo los ordinales. Então, por exemplo, se suelen sustituir por los cardinales. Eles costumam ser substituídos por los cardinales. Trabajo en el 20º piso. Eu trabalho no 20º andar.
uma forma muito comum de se falar no coloquial é trabalho en el piso 20, tipo no andar 20. Em português isso não é usado, mas em espanhol é muito usado. Segunda pelotita aqui. Los ordinales primero y tercero pierden la O delante de un nombre, de un sustantivo masculino singular. Lembra aquilo que acontecia com o número 1, com o artigo 1, que eu tinha que tirar o O fora quando depois vinha um substantivo masculino singular? Isso vai acontecer também. Isso vai acontecer com uma relação de palavrinhas, que vamos ver depois com a regra do apócope. Mas isso vai acontecer no primeiro, ó. Esse primeiro, ele perde o O quando vier um substantivo masculino singular. Então, ganhei, por exemplo, eu venci em primeiro lugar. Eu ganhei o primeiro lugar, né? Fui o primeiro colocado. E a outra é o terceiro, também vai perder o O. Só o masculino, tá? O feminino não perde o A. É só o masculino, tá? Ó, aqui eu tenho dois exemplos, né? Vivo en el primer piso, eu moro no primeiro andar. Hoy es el tercer día de vacaciones. Dia perdeu o terceiro, perdeu o O, porque veio o dia, né? Aqui veio o substantivo dia masculino e aqui veio o substantivo piso, que aqui é no sentido de andar, né? Cuidado, o segundo não perde o O. Já foi feito pegadinho vestibular, deixa eu botar de outra cor aqui. Já foi feito pegadinho vestibular, onde eles botam o segundo como segundo. Esse O aqui, ó, segundo. Ixi, fiz uma besteira aqui, mas deixa assim. Existe segundo, mas segundo é de conforme, segundo Aristóteles, né? Conforme alguém falou, esse segundo cortado não é o apócope de segundo, de primeiro, segundo, terceiro, dos ordinales, tá? Então, cuidado. Os numerais aqui que perdem o O é só o primeiro e o terceiro. Ou décimo, por exemplo, eu moro no 11º andar. Vivo aqui, 11º piso. Tipo, se você for aqui, ó. Vivo no 11º piso. Você tira esse O fora, tá? Mesma coisa. Tranquilo? E aí, sobre esse assunto, tá? As atividades que vocês vão fazer estão lá na página 48. Em cima tem uma tirinha, tá? Leiam-na. Respondam as duas perguntinhas aqui. Esse disse que é uma expressão muito usada quando a gente conta uma piada em espanhol. Muitas vezes se começa uma piada, disse que fulano de tal. É muito usual, tá? Então tenham isso em mente. É muito usual em espanhol começar uma piada, que é um chiste, né? Ali ele fala da palavra chiste, que significa piada. Começar com disse que, tipo, alguém diz que tal coisa, tá? Gente, tem ali o exercício 8, vocês vão escrever por extenso os numerais ali. E ali embaixo, no 9, você vai completar com primeiro ou primeiro, terceiro ou terceiro. Lembrando que se perde o O quando depois vier um substantivo masculino singular. Beleza? Tranquilos? Mais uma coisinha. A página 49 a 51, vocês vão fazer leitura e interpretação de texto e os seus devidos exercícios também. Agora sim. Gente, beso grande. Nos vemos en los atendimientos online para sacar las dudas y corregir todas estas actividades, todos estos deberes. Besitos. Hasta la próxima.